Olá, eu sou Fernando Mauro, professor de História. Hoje falaremos sobre a Primeira Guerra Mundial. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweet girl that I know. Essa música fez muito sucesso no ano de 1914. Era cantada pelas tropas inglesas que iam para o front lutar lá na França contra os alemães. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande conflito do século XX. Ela é resultante das transformações que ocorreram na Europa na segunda metade do século XIX. Durou 4 anos. Foi de 1914 a 1918. O mapa da Europa até esse período, isto é, até o fim da guerra, até 1918. Vamos falar das causas da Primeira Guerra Mundial. A primeira delas é o imperialismo. Esse imperialismo ele é fruto da Revolução Industrial, é um braço da Revolução Industrial. Por quê? Essas nações europeias, Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica, Itália, precisam de quê? Matéria-prima para a sua indústria funcionar. Precisa de mão de obra barata. Por isso vão à África e à Ásia. O nacionalismo. A Alemanha deu início a um movimento chamado pangermanismo, que servia como suporte ideológico para os alemães defenderem a expansão territorial no início do século XX. O pangermanismo também implicava colocar a Alemanha como força econômica e militar hegemônica na Europa. Quer dizer, queria fazer contraponto à Inglaterra. Uma outra questão do nacionalismo era o ressentimento da França com a Alemanha. Ela havia perdido a guerra de 1871. É a Guerra Franco-Prussiana. O Kaiser, o imperador alemão, Guilherme I, foi coroado no Palácio de Versailles. Além disso, a Alemanha levou 2 territórios fronteiriços, quer dizer, fronteiras entre França e Alemanha, a Alsácia e a Lorena. Outro conflito nacionalista, e esse é bem complicado, é na região balcânica. Aquela região, o Império Austro-Húngaro dominava, mas a Sérvia tinha interesses em anexar também determinadas regiões, porque queria fazer e formar a Grande Sérvia. Durante esse período, essas nações europeias formavam alianças, e não só alianças políticas, mas principalmente alianças militares, e eram definidas das seguintes formas. A Tríplice Entente, formada pela Rússia, Inglaterra e França. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Essas alianças tinham cláusulas de cooperação militar, no caso de um país ser atacado pelo outro. Isso também acarretou uma corrida armamentista. A Europa era um grande barril de pólvora. O conflito aconteceria de qualquer maneira. Só precisava de um motivo. E o motivo foi dado em 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, o herdeiro do trono austro-húngaro, é assassinado em Sarajevo por um nacionalista. Os últimos momentos do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa. A prisão de Gavrilo Princip, o nacionalista. A Áustria acusou a Sérvia de planejar o atentado. Exigiu medidas imediatas ou então partiria direto para o ataque. Medidas não foram tomadas. As medidas que os austro-húngaros queriam logo partiram para a guerra. Em contrapartida, a Rússia declarou guerra à Áustria. Por outro lado, a Alemanha declarou guerra à Rússia. E logo, a França e a Inglaterra entraram no conflito porque eram aliados dos russos. Nesse primeiro momento, a Itália entrará no conflito ao lado dos alemães e dos austro-húngaros.
havia recebido promessas de receber territórios. Fases da Primeira Guerra Mundial. A primeira delas é a Guerra de Movimento, 1914. Seguida da Guerra de Trincheiras, que vai de 14 até 17. Depois, Segunda Guerra de Movimento ou fase final, que é 1918. Eu não falei nas trincheiras? Olha o exemplo de uma aqui. Esta aqui é uma trincheira inglesa. O soldado é inglês. Dois ali já estão mortos. Agora eu vou contar uma história muito interessante ocorrida na noite de Natal de 1914. Os alemães estavam nas suas trincheiras. Os franceses e ingleses nas suas trincheiras. Cada um da sua trincheira. Observando o que o inimigo fazia. E de repente, de um lado, começou uma voz a cantar uma canção natalina. Do outro lado, a mesma coisa. De repente, sem ninguém falar nada, um soldado de um lado, um soldado de outro lado, saíram das suas trincheiras e se encontraram no meio do campo de batalha. De repente, os batalhões inimigos estavam todos fora de suas trincheiras e confraternizando. Não se sabe como, mas apareceu uma bola de futebol. E logo foi uma partida no meio do campo de guerra. Eles jogaram futebol. No dia 25 de dezembro, pela manhã, eles estavam trocando figurinhas, um mostrando a foto da família, dando cigarro, um experimentando a ração de combate, a comida que se dá na trincheira para o outro. E isso perdurou até janeiro, dia 2, 3 de janeiro. Nesse período, o alto comando da ANTAN e o alto comando da Tríplice Aliança souberam disso e, desesperados, os generais mandavam ordens que atacassem, matassem, e os soldados se recusavam a matar. Tanto que quando vinha a ordem para eles se esconderem, porque a artilharia iria atacar o inimigo, porque poderia sempre errar o alvo, acertar a trincheira amiga, um deles corria, avisava um lado, no caso o francês e o inglês avisavam o alemão, eles corriam para essa trincheira. Depois que acontecia o que a gente chama de amaciamento de terreno na linguagem militar, que é bombardeado tudo, eles retornavam. Quando os alemães sabiam que os ingleses e franceses seriam atacados, avisavam. E nisso os ingleses e franceses se refugiavam nas trincheiras alemãs. Até não se sabe quando, quer dizer, quando sabe-se, entre o dia 12 e o dia 3 de janeiro, um soldado inglês morreu de tiro. Aí a guerra volta ao seu estado natural, que é mortandade. Este monumento, que vocês estão vendo atrás de mim, representa exatamente aquele momento do jogo de futebol do dia 25 de dezembro de 1914. A Primeira Guerra Mundial tem umas coisas muito loucas, como, por exemplo, os oficiais generais ainda não tinham a mentalidade de uma guerra napoleônica. Que era o quê? Fileiras de homens contra fileiras de homens. Só que a tecnologia de matar, a arte da guerra, evoluiu. Já existia a metralhadora, já tinha sido usada na Guerra Civil Americana. O submarino, ele foi melhorado com o passar do tempo. E quando chega ao século XX, nós temos o quê? O avião. É a primeira vez que o avião é empregado numa guerra. Vocês podem ver aqui um avião. Ele está sobrevoando uma linha inimiga. Olha lá embaixo, vocês estão vendo aquele recortado? Aquele recortado são trincheiras. E olha como está tudo bombardeado ali. E também nessa guerra será desenvolvido um componente mortal, o gás. Os alemães serão os primeiros a usar. Daqui a pouco, os aliados também, a ANTAN também vai usar gás. Aqui nós temos uma foto onde nós temos 3
companheiros de trincheira, de combate, usando máscaras. E também os alemães desenvolveram uma coisa chamada lança-chamas. É o primeiro emprego do lança-chamas em combate. A foto. Em 1917, os ingleses vão criar uma nova máquina de combate. Ela sairá da Inglaterra, muito secretamente, dentro de caixas de tanques de água. Quando chega na França, e são abertos os containers, aí vê que, isso é tanque d'água, daí deu-se o nome de tanque. Para nós brasileiros, carro de combate. É a primeira vez que se emprega um carro de combate, em 1917. Esse é o Matilda. Os alemães torpedeiam um navio de passageiros. Neste navio, haviam muitos passageiros americanos. Os americanos queriam ficar longe do conflito. A população americana não queria. Esse é um problema lá da Europa. A Europa que se exploda, não é problema nosso. Mas já a partir daí, os Estados Unidos entram no conflito. Logo, é enviado uma força expedicionária americana. E esse grupo de homens é que vai ser o fiel da balança que vai pesar para o lado aliado. Tanto que no fim do conflito, os Estados Unidos, eles vão ser o grande abalizador de uma série de tratados. A Primeira Guerra Mundial terá o seu fim no dia 11 do mês 11 de 1918. Isto é, no dia 11 de novembro. Naquele dia, todos os canhões silenciaram. Não se escutava mais o gemido dos moribundos. Os generais calaram suas bocas. Os sargentos e soldados pararam de reclamar que tinham que levantar das trincheiras e encontrar o fogo da metralha inimiga. A partir daí, o mundo entra em uma nova história. O Tratado de Versalhes determinou a paz entre os países beligerantes. Ela se iniciou no dia 18 de janeiro de 1919 e contou com representantes de 25 países sob a liderança dos 4 grandes: Estados Unidos, Reino Unido, França e Itália. A Alemanha não teve direito à participação. O Tratado de Versalhes considerou a Alemanha responsável e foi punida pelos ocorridos. A Alemanha deveria devolver Alsácia-Lorena à França, entregar regiões aos belgas, entregar o controle da cidade de Danzig à Liga das Nações, entregar a região de Memel e Lituânia, entregar as regiões de Schleswig à Dinamarca. Estava proibida de unificar-se com a Áustria. Os Sudetos, antigo território austríaco, foram transferidos para a Tchecoslováquia, um país que estava surgindo. Tinha que ceder todo o seu domínio colonial. Resumindo, o que ela havia conseguido no final do século XIX, início do XX, naqueles primeiros anos, ela perdeu. A Alemanha estava proibida de promover o recrutamento militar. O seu exército, ou melhor, suas forças armadas, tanto com o exército, marinha, estavam limitados a 100 mil soldados, 100 mil homens. As principais consequências da Primeira Guerra Mundial são milhões de mortos entre civis e militares. A criação da Liga das Nações, ela é a antecessora da nossa ONU. Ela serviria para resolver qualquer problema entre as nações do mundo. Os países derrotados entraram em grande crise, problemas sociais. Isso, gente, mais à frente, vai levar ao surgimento de ideários totalitários. Exemplo disso é um cabo do exército alemão de origem austríaca que levaria o mundo de volta ao inferno.
Adolf Hitler.